lugar, dar mais organicidade ao Código de Processo Civil, organizar internamente as normas, né? Segundo, deixar o sistema mais simples. Esses dois movimentos das nossas reuniões, né, que tinham por objetivo imprimir maior organicidade ao Código de Processo Civil, por um lado, e tornar o sistema mais simples, na verdade, tiveram um outro objetivo maior, que é o de fazer com que o foco do juiz não fique centrado em problemas processuais, que é o que a gente vê muito comumente e indesejavelmente na nossa vida profissional. Às vezes a gente vai ao STJ, não tanto ao Supremo, mas ao STJ principalmente, fazer uma sustentação oral e tem lá 4, 5 sustentações na nossa frente. E a gente fica assistindo as outras. E eu diria, é claro que num chute terrível, mas eu diria que uns 85% são sustentações orais em torno de matéria processual. Então, a complexidade que o sistema processual atingiu atualmente faz com que, de fato, ele passe a ser, muitas vezes, o foco de atenção do juiz. O juiz ele tem tantos problemas processuais para resolver, se tem litisconsórcio, se não tem litisconsórcio, se era conexão, se tem acessoriedade, se a sentença é extra-petita, se é infra-petita, que ele esquece do mérito. No fundo, ele esquece de responder aquela pergunta básica: o autor tem ou não tem razão? Que é, basicamente, a pergunta que o juiz tem que responder. Então, na verdade, a circunstância que hoje acontece, não tanto no primeiro grau, mas no segundo grau e no STJ, que é o fato de a atenção do juiz se deslocar do foco de atenção que deveria ser o principal, que é óbvia e evidentemente o mérito, é logicamente fruto de uma deformação. Eu ganho muito com isso porque eu sou processualista, né? Então, quantas e quantas vezes eu não dou um parecer de 200 páginas? Não, eu não faria isso com o juiz de jeito nenhum. Sou caridosa. 110 páginas a respeito de matéria processual. E eu percebo que o deslinde daquele processo depende daquilo. Isso não está certo, né? Quer dizer, alguma deformação o sistema tem. E nós achamos, todos, que uma das deformações é a sua excessiva complexidade. Nós sabemos que as reformas que vêm ocorrendo nesses últimos 20 anos foram feitas pontualmente, né? Se aprovou uma lei aqui, depois uma lei aqui, mudou isso, depois mudou aquilo. O código ficou, para repetir uma expressão que está até meio gasta, mas acabou ficando mesmo uma colcha de retalhos, né? Acabaram existindo uma série de incongruências justamente em decorrência desse método de alteração, né? Eles não quiseram, na época, né, ministro Atos, ministro Salvo, sempre diziam isso, ministra Nancy, que começou ativamente na reforma, sempre dizia isso: olha, nós não vamos fazer o que fez o pessoal que reformou o Código Civil, né? Fazer uma reforma de uma vez só, porque demora 20 anos, então é melhor a gente ir aprovando a mudança de um artigo aqui, um artigo acolá, muito bom, muito certo, como técnica, mas o fato é que hoje nós temos um código meio remendado, né? Isso é ruim? De certo modo é, né? Porque toda a coerência, né? Todo o cimento que tem que grudar os dispositivos legais é a doutrina, né? Então a doutrina é importante, a doutrina é parecer. Então a gente que tem que dizer, olha, o legislador diz isso aqui, mas diz isso acolá, mas isso não é incoerente por isso e por aquilo, e a solução é essa, né? Abrindo mão dos meus interesses pessoais, eu me empenhei bastante, assim como o Bruno e os outros participantes da comissão, em tornar o processo mais simples, mas sem abrir mão da segurança, né? O processo deve ser simples. Vou dar um exemplo de cada um desses, disso que eu estou chamando de movimentos, na verdade, né? Porque a simplicidade também não pode ser excessiva, né? Não pode ser uma simplicidade, ótimo, processo bem simples, em uma semana a gente tem uma sentença, né? Uma sentença que não respeitou contraditório nem nada, não. Então essa foi uma preocupação que nós não deixamos de lado. E as duas últimas, né? Essa foi uma preocupação que eu diria, Bruno, que não me deixa mentir aqui sozinha, eu diria que foi uma preocupação especialmente minha. Eu quis montar um procedimento do primeiro ao último grau de jurisdição que fizesse o processo render, né? Essa foi eu acho que foi o tom das minhas interferências na comissão. Eu acho que o processo tem que render, ou seja, ele tem que resolver de uma vez a controvérsia subjacente a ele, né? Não tem que ficar um pouquinho para depois, não tem que dar origem para uma outra ação, né? Porque, na verdade, isso acontece muito no direito, para falar de novo, nos direitos de common law, de um modo geral,
que eu acho muito interessante. A noção de litispendência para eles é muito ampla. Nós temos essa coisinha muito caprichadinha da causa de pedir e do pedido. Então vocês vejam que barbaridade que acontece nos direitos de common law, de civil law. Eu entro com uma ação, dá esse exemplo, porque esse exemplo eu acho que é um dos mais chocantes, né? De como não dá certo essas nossas noçõezinhas pequenininhas e organizadinhas, né? Porque eles são mais pragmáticos, eles querem resolver problemas e a gente quer resolver primeiro o problema no papel. Se a gente resolver no papel, a gente fica contente e depois dá o papel para os juízes aplicarem, para os operadores do direito aplicarem. Vou dar um exemplo. Uma empresa X entra em juízo contra uma empresa Y no estado de São Paulo, dizendo que a empresa Y não pode usar determinada marca porque o registro dessa marca é nulo. Tá? E consegue uma liminar, né? Qual é o pedido? O pedido é não usar a marca. Qual é a causa de pedir? A causa de pedir é nulidade do registro. Então, essa ação é uma ação que acontece entre duas empresas, né? E, de repente, o juiz concede uma liminar dizendo não, de fato parece que o registro é nulo. Isso não vai transitar em julgado, porque isso é causa de pedir e, portanto, isso é razão de decidir. Não é a parte decisória da sentença. A parte decisória da sentença é não vai usar. Concomitantemente, no estado do Rio de Janeiro, há uma ação em que se discute principaliter, ou seja, a lide, o pedido, é a nulidade da patente. E, como réu nesse processo está o INPI e a outra empresa. Se a gente for raciocinar de acordo com as regras do direito brasileiro, pode realmente ser que essas duas ações tenham desfechos incompatíveis. Quer dizer, esse juiz aqui diz que a empresa ré não pode usar a marca porque o registro é nulo, e o juiz de lá não anula, diz que não é nulo, que é rígido o registro. Pode acontecer isso? Pode, porque as causas de pedir são diferentes, não são ações iguais, né? O conceito de litispendência nos direitos de common law é muito mais amplo. Se o problema é levado a juízo, o problema está sobre a prestação do judiciário. Quer dizer, essas ramificações, nada disso pode mexer, tudo vai se resolver ali. É claro que eu não posso mudar a índole do nosso sistema, né? E nem sei se daria certo incluir no nosso código um conceito de litispendência e coisa julgada tão amplo, né? E tão, digamos, tão não nítido como essa noção que eles têm no direito do common law. Porque, na verdade, o pedido só é feito no common law depois da audiência. Depois da produção de provas, etc., que as partes têm sim condições, segundo a visão deles, de delimitar de uma forma precisa o que elas querem. Então, causa de pedir e pedido se resolve lá. No direito brasileiro, não. No direito brasileiro, você resolve a causa de pedir e o pedido no momento em que você redige a petição inicial. Perpetuatio libelli. Não pode mais mudar. Só antes da citação, né? E assim mesmo, na verdade, de rigor, a regra é que se você quiser formular outro pedido, você tem que mover outra ação, né? Também não pode mudar a causa de pedir. Perpetuatio legitimationis, perpetuatio libelli, perpetuatio jurisdictionis. Então, com a propositura da ação, no direito brasileiro se fixam esses elementos, né? E se fixam dessa maneira muito bem desenhadinha, né? E eu, na verdade, fui muito favorável a regras que façam com que o processo, cada um dos processos em si mesmo considerados, renda. Porque eu acho que isso, indiretamente, acaba contribuindo para a economia processual, né? Porque aquele processo deve resolver o tanto quanto possível, não dessa forma de mudar o conceito de litispendência ou não, eu não iria até tão longe, mas deve resolver o tanto quanto possível toda a controvérsia subjacente. Vou dar exemplos também. E por último, nós criamos medidas, né? E quanto a isso havia, de fato, uma unanimidade indestrutível na comissão, apesar de todas as diferenças, né? E é interessante porque há uma presunção numa comissão de gente tão diferente, né, de idades tão diferentes, de origem tão diferente, se todo mundo concorda é porque deve estar certo, né? E essa é uma outra crítica que vocês provavelmente devem saber que tem sido feita ao CPC projetado. Não houve estatísticas, né? Não houve pesquisas, e eu quero saber quando é que há estatísticas e quando é que há pesquisas no Brasil para que se alterem leis. Nunca houve, né? Então esse é uma falha, digamos, do nosso CPC projetado, assim como é uma falha de todas as reformas, antecipação de tutela, do agravo, das alterações todas, né? Inclusive, até paradoxalmente, essa crítica tem sido feita por pessoas que estão apresentando outras propostas, também sem base empírica, né? Porque, enfim, bom, então, fechando.
Dizia para vocês, esse último ponto em que houve unanimidade, né, e portanto a gente presume que de fato seja uma necessidade, é se criarem incentivos para que se preserve a uniformidade da jurisprudência, né? Regras facilitadoras para o juiz decidir, por exemplo, o 557, redigido de uma maneira talvez mais clara, sem usar esses conceitos vagos como jurisprudência predominante ou jurisprudência dominante, etc. Então, e porque também se partiu do princípio que se a gente conseguir atingir um grau de civilização, né, em que a jurisprudência seja mais estável, se pode com mais facilidade falar em jurisprudência dominante, e isso acaba respondendo a um problema de que todos nós nos queixamos, principalmente os magistrados, que é o excesso de recursos, né? Então, a gente, hoje, em sã consciência, você não pode dizer para um cliente seu, olha, eu não vou recorrer, porque o STJ já tem posição firmada a respeito desse assunto. Até logo, obrigada. Né? O cara vai embora, você liga o computador, nossa, o mesmo ministro que decidiu a semana passada de um jeito, decide, surpreendentemente, essa semana de outro, né? O mesmo assunto. Né? É isso que acontece hoje. É que eu estou falando que isso acontece, às vezes, com o mesmo ministro, né? E dentro do tribunal isso acontece todos os dias, né? Na verdade, a jurisprudência não é desta corte, a jurisprudência é pessoal, né? É daquele ministro, ou às vezes daquele assessor. Bom, então vamos dar exemplos dessas 5 finalidades de que eu falei para vocês, que tem, repito, como pano de fundo, essa vontade de contextualizar de uma maneira muito clara o processo civil num sistema, num ordenamento jurídico em que a Constituição seja efetivamente a lei maior. Bom, como é que nós imprimimos maior organicidade ao Código de Processo Civil projetado? Criamos uma parte geral. É uma queixa comum. Barbosa Moreira, Nelson Neri, Dinamarco, todos os grandes processualistas da atualidade se queixam que o nosso Código de Processo Civil não tem parte geral. Pois é, nós colocamos uma parte geral. Nessa parte geral, assim, grande parte redigida até pelo Bruno, muito bem redigida por sinal, aos princípios e garantias fundamentais do processo civil brasileiro, fala-se das normas a respeito da aplicabilidade das normas, né, direito intertemporal, regras sobre competência, Ministério Público, regras sobre prova, tutela de urgência, isso tudo está na parte geral. Bom, aí vem um livro segundo, em que se dispõe a respeito do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Depois, o livro terceiro, em que há regras sobre execução. E, finalmente, no lugar que me parece ser o certo, o livro quarto, que fala dos recursos e dos meios de impugnação às decisões judiciais que não sejam recursos, né? Como que nós procuramos, então, falando já do segundo objetivo, simplificar o processo, né? Para que haja menos problemas processuais a atrair a atenção do juiz, distraindo a cabeça do magistrado em relação ao objeto principal da sua atenção, que deveria ser, que é a lide, né? O pedido. Nós extinguimos a reconvenção. Na verdade, com isso que nós quisemos dizer, e isso vai ter que ser dito pela doutrina, porque essa dúvida está surgindo, é que a reconvenção pode ser formulada no bojo da própria contestação. Porque como o sistema é hoje, que a reconvenção tem que ser formulada no prazo da contestação, as perguntas que surgem são muitas. Então, se eu contesto no 10º dia, no 12º eu posso entrar com a reconvenção, mas eu preciso entrar com a contestação para entrar com a reconvenção, mas eu tenho que entrar com as duas peças juntas, mas se eu entrar primeiro com a reconvenção, depois posso entrar com a contestação ainda dentro do prazo? Então, esses detalhes procedimentais podem, de novo, fazer com que se perca o foco, né? Então, na verdade, com essa extinção da reconvenção, o que nós quisemos efetivamente fazer, falando até em pedido contraposto, né, foi dizer que o pedido reconvencional pode ser formulado pelo réu no bojo da própria contestação. E, junto com a contestação, evidentemente, aí não surgem esses problemas todos de que eu muito rapidamente falei. Procuramos reformar, assim, de uma maneira bem radical, a intervenção de terceiros, né? Reunindo institutos, tiramos a nomeação autoria dos meios de intervenção de terceiros, atendendo a uma crítica que a doutrina faz desde sempre. O que é a nomeação autoria? Primeiro, o nome é um nome que induz a erro o intérprete. Nomeação, autoria é um instituto de que se vale o réu quando ele não tem que ser o réu daquela ação
e ele sai e entra o réu verdadeiro. Isso está no artigo 61, 62 do Código atual. É um instituto de muito pouco uso e, na verdade, ele se consubstancia, no fundo, numa forma de correção da legitimidade passiva. Não é? Porque, normalmente, quando você entra com a ação contra o sujeito errado, a regra geral é, e continua sendo no projeto, né, no código projetado, é a extinção do processo sem julgamento de mérito. O juiz não pode corrigir a legitimidade, ele não pode dizer, não, esse cara não é o réu do seu processo, mova ação, ou eu mesmo vou chamar o réu adequado. Não, é ônus do autor saber contra quem ele deve demandar, né? Hoje o código prevê duas hipóteses de nomeação autoria, né? Vejam que nome infeliz, né? Porque a autoria, se o fulano nomeado é réu, não é autor, é um nome muito infeliz, claro que vem do direito português. Todos nós somos direto ou indiretamente descendentes de portugueses, por isso eu me permito fazer a brincadeira, mas tinha que ser, né? E mais português foi quem adotou a terminologia e colocou no código, né? Bom, mas enfim, quando é aquela história do detentor, não sei se vocês lembram disso, deve lembrar da faculdade, né? Vocês são jovens ainda. Então, o detentor, quando é acionado em nome próprio, chama o possuidor direto ou o proprietário, e o fulano que estava cumprindo ordens, estritamente, estava agindo no cumprimento estrito de ordens, também nomeia a autoria para ser réu, vejam só que absurdo, né? O fulano que determinou que ele fizesse isso ou aquilo, né? Então, o que nós fizemos? Nós abrimos o leque e dissemos que isso estaria mais ou menos aonde hoje é o 284, né? Forma de correção, forma de emenda inicial, né? O juiz, então, em determinados casos, pode mandar corrigir a legitimidade passiva. Nós eliminamos também incidentes processuais. Muitos sumiram, como, por exemplo, a ação declaratória incidental, a impugnação a valor da causa, né, que hoje se faz na contestação, e com isso se pretendeu obter justamente maior simplificação em termos de rito, em termos de procedimento pura e simples. Uma alteração em relação à qual eu fui extremamente entusiasta, mas não foi muito fácil conseguir colocar no projeto, foi a extinção das cautelares em espécie. Lembra como foi duro isso, né? Lembre-se que nós temos o professor Humberto Teodoro Júnior na comissão, né, que é um dos grandes autores que se dedicou assim com muito carinho durante a vida dele profissional a falar do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens, etc, etc, né? E isso sempre foi muito elogiado no Código de Processo Civil brasileiro em vigor no estrangeiro, né? Puxa, eles perceberam, os brasileiros perceberam o quanto é importante essa função cautelar do juiz. Tanto perceberam que fizeram um livro inteiro no Código para falar dessa função cautelar, tipificando as cautelares a partir dos casos mais comuns, né? Então, hoje o legislador fala em arresto, em sequestro, em arrolamento de bens e põe lá uma série de medidas que nem cautelares são, né? Vocês são cansados de saber disso, etc, etc. Mas até um certo momento histórico, isso foi motivo de altos elogios ao sistema brasileiro, né? Porque nós tínhamos percebido a relevância efetiva que essa função cautelar do juiz de preservar as coisas no estado em que elas estão para possibilitar a eficácia da providência principal ou de conseguir alguma coisa para preservar condições de que a providência principal seja eficaz, enfim. A cautelar, então, tem até um certo interesse público, né? Porque não adianta eu ter uma sentença condenatória contra um devedor que não vai ter mais patrimônio. Então, nós temos o arresto, etc, etc. Bom, isso teve lá sua função na sua época, né? Hoje, o que nós temos, e eu acho que essa é uma queixa geral dos advogados, são juízes, muitas vezes, presos à letra da lei, que dizem, não, isso aqui está faltando aqui uma providência, está faltando um requisitozinho do arresto, não posso dar o arresto, né? Então, na verdade, se frustra o mandamento constitucional, que diz que nós temos direito à proteção do nosso direito e também da ameaça ao nosso direito, porque falta uma vírgulazinha ali do requisito do arresto, né? E também as decisões cínicas, para falar de novo em cinismo, né? Já falei desse fenômeno agora há pouco, mas a concubina entrava, ou a concubina, ou a companheira, ou a unida estavelmente, enfim, entrava com um pedido de separação de corpos, né? E o juiz não dava separação de corpos, a medida da lei, porque a medida da lei pressupunha que houvesse casamento no papel. Mas dava uma medida que ele não chamava de separação de corpos, mas mandava o cara sair de casa. Mas separação de corpos ele não podia dar. Quer dizer, isso tudo que tem acontecido mostra como, na verdade, há uma falta de compreensão de que, no fundo, todos esses dispositivos que falam das medidas cautelares em geral e depois das medidas cautelares em espécie, não tem senão um objetivo, que é dar cumprimento, dar rendimento ao mandamento constitucional, no sentido de que nós temos
temos direito à proteção, né, contra a ameaça do direito, né? E se eu tenho direito de crédito e tenho a ameaça de que, por malícia, depois de um certo tempo, o meu devedor não tenha mais patrimônio, eu tenho que ter um caminho jurisdicional para garantir esse meu direito, né? Para garantir o direito à realização do direito. Não interessa se é arresto, se é sequestro, se é arrolamento de bens, interessa que eu tenho fumus, interessa que eu tenho periculum, e eu preciso que o cumprimento do meu direito seja assegurado. Então, eu tenho o direito a ter condições de ter o meu direito satisfeito. No fundo é isso, né? Então, o que nós fizemos? Nós resolvemos, né? Parte da comissão resolveu e muito docemente convenceu a outra parte da comissão que não queria isso. E era engraçado porque a gente decidia numa reunião e daí na reunião seguinte os mais velhos levantavam: escuta, será que talvez o arresto, vamos manter só o arresto? Não, mas por que? Se for o arresto, então tem que ser o sequestro também. Não, mas então tem que botar também o arrolamento. Daí voltava tudo. Aí mais 2 horas para convencer os mais velhos de que estava na hora de mudar isso, né? E que, na verdade, reconhecer a relevância da função cautelar do magistrado não corresponde necessariamente a criar um livro no código falando das medidas cautelares. Corresponde, ao contrário, a reconhecer que todo juiz, em todo e qualquer momento, de todo e qualquer tipo de processo e procedimento, tem o poder geral de cautela. Isso é uma maneira mais moderna de reconhecer a relevância da função cautelar do magistrado, né? É que ela fique, digamos, pulverizada no código inteiro. Foi isso que a gente fez. Claro, tem poucos artigos que tratam, né, das medidas cautelares e da tutela da evidência, né, que foi uma expressão, acho que criada pelo Fux numa das teses que ele fez, não sei se foi doutoramento, e que livre docência, e que eu acho que é uma expressão extremamente feliz, e até eu quero frisar aqui que não foi ele que enfiou isso no código. Isso foi colocado nessa parte de tutela rápida, de tutela sumária, de tutela de urgência, numa reunião a que ele não estava presente, porque todo mundo na comissão, por iniciativa do PCPC, achou que essa era uma expressão feliz. Tutela da evidência, quer dizer, aquela tutela que é concedida com base no fumus robusto, no fumus evidente. Olha, é óbvio que eu tenho direito, por que eu tenho que esperar? Não tem perigo, quer dizer, não existe o perigo de que o fulano passe os bens no nome da prima, no nome da vizinha, não. Também não existe o perigo de que ele fuja para o Japão, não existe nada disso, mas olha aqui, é óbvio que eu tenho direito, tutele a minha evidência desde já, porque o processo, claro que essa necessidade de tutela da evidência é uma necessidade muito moderna, é uma necessidade dos nossos dias, é uma necessidade que surgiu da realidade inexorável e mundial da morosidade dos processos, né? Porque se os processos tivessem um tempo de tramitação normal, e não tem, e ao que parece essa queixa é geral, né? Claro, intensidades variam, né? Aqui a coisa é muito dramática, na Itália é dramática também, né? Eu acabei de voltar de lá e estou sabendo bem da situação como está, também o drama total, né? Mas vejam vocês que se de fato o processo fosse naturalmente rápido, a tutela não precisaria haver uma tutela diferenciada da evidência, porque a sentença viria logo, né? Então, na verdade, essa é uma figura dos nossos dias, né? Que equivale, no fundo, até certa medida, à nossa antecipação de tutela, do 273-2. Não do 273-1, porque a tutela antecipada do 273-1 supõe periculum, né? A tutela antecipada do 273-2, não. Antecipa-se a tutela ao autor que provar a verossimilhança do alegado, que apresentar prova da como é que é mesmo? Prova inequívoca da verossimilhança. Isso, prova inequívoca da verossimilhança quando houver abuso de direito de defesa, né? Na verdade, o inciso 2 do 273 só reforça o fumus, quer dizer, é tão provável que realmente o autor tenha direito que o réu não tem o que dizer, né? Defesa protelatória, abuso de direito de defesa. É essa a situação, é a tutela da evidência. Nós também extinguimos muitos procedimentos especiais, e isso foi muito interessante, da parte do professor Adroaldo Furtado Fabrício. É o gaúcho que contou pra gente dessa expressão da tosse de porco. E um dos grandes trabalhos que ele escreveu, dos grandes e bons e profundos trabalhos que ele escreveu na vida, foi justamente sobre procedimentos especiais. E ele foi um dos primeiros a levantar a mão e falar: não, isso acabou, né? Os procedimentos eram especiais quando o Código de 73 estava na sua versão original.
Hoje o código já está tão aparelhado com liminares, com antecipação de tutela, etc, que aqueles procedimentos que eram especiais, na verdade, nada mais tem de especiais, né? E ele foi um dos primeiros que tomou a iniciativa, né, de sugerir a extinção de muitos procedimentos especiais. Embargo de terceiro, consignação em pagamento, prestação de contas, etc. Bom, em terceiro lugar, falamos da segurança, né? Disse a vocês que nós pensamos em simplificar, mas sem abrir mão da segurança. Então, o que nós criamos, por exemplo? Um princípio. E hoje eu tenho dúvidas se essa deveria ter sido uma regra jurídica específica, minuciosa, com consequência pelo descumprimento, ou um princípio. Ficou no código sob forma de princípio. Exige-se que haja contraditório, mesmo quanto a questões de ordem pública. E essa é uma dúvida que hoje existe na doutrina, né? Tem muita gente que diz, olha, se há uma questão sobre a qual o juiz pode se manifestar de ofício, por que ele tem que provocar o contraditório antes de decidir, né? Até pouco tempo atrás, até 20 anos, era mais comum se escutar que quando se tratava de questões de ordem pública, o juiz não precisava provocar o contraditório, né? Essa questão se coloca, por exemplo, com relação ao agravo, né? Porque, na verdade, a oportunidade para o juiz hoje, no sistema em vigor, para o juiz voltar atrás no agravo de instrumento, acontece sem que ele fique sabendo que teor tem as contrarrazões, né? Porque o instrumento de agravo não é mais formado no primeiro grau. Então se pergunta se ele tem que ouvir a outra parte informalmente antes de se retratar, né? E muitos dizem, não, se a questão for de ordem pública, aí ele volta atrás e acabou, né? Mas vocês vejam que no próprio código, na sua versão original, que continua nesse particular a mesma, existe um indício de que a coisa não é assim, né? Tem um dispositivo no código, que se não me engano é o 234, que diz o seguinte: toda vez que o réu alegar na contestação preliminares, o juiz deve ouvir o autor antes de extinguir o processo sem julgamento de mérito. Que são as preliminares do 301? Tudo matéria de ordem pública. Litispendência, coisa julgada, né, carência de ação, né? Então vejam, o próprio código já tem um indício, né, veemente de que essa afirmação no sentido de que porque é matéria de ordem pública não precisa ouvir outra parte, não está correta, né? Então nós colocamos no código que não há decisão sem contraditório, nem que se trate de matéria de ordem pública. Nós nos inspiramos no direito italiano. O direito italiano proíbe essa decisão que eles chamam de terza via, também não me pergunte por quê, não sei, porque é terza via, mas chamam, né? Decisão surpresa. Ninguém falou, o juiz percebeu e extinguiu o processo. Até o autor que foi beneficiado levou susto, ficou feliz, mas levou susto porque nem ele tinha lembrado desse argumento, né? Então, isso é proibido no direito italiano. E mais recentemente, foi incluído no direito italiano um dispositivo dizendo que é nula a decisão proferida nesses termos. Por isso que eu digo a vocês que hoje eu tenho dúvidas se a gente talvez devesse ter dado um passo a mais e não simplesmente ter enunciado a regra, porque não há sanção, né? Imagino que seja uma recomendação para o tribunal corrigir a decisão, etc. Mas não está claro, né? Ficou como um princípio. Abrimos as portas para o amicus curiae, como sendo aquele terceiro que tem condições de trazer elementos para o juiz, né, decidir de uma forma mais rente à realidade das coisas. A realidade das coisas, né, é cada vez mais complexa. Nossa, tem cada coisa para a gente entender hoje que é impressionante. Coitado do juiz, ele não sabe tudo. E nem tudo se resolve por prova pericial, né? Às vezes é um modo de ver uma ação em que se discutem juros bancários. Vai o povo da FEBRABAN, vai uma associação de consumidores. Cada um mostra um lado, um viés, um ângulo, né, da discussão, do problema, etc, etc. Então, no projeto, no CPC projetado, a porta está aberta para os amicus curiae, né? O juiz pode determinar toda vez que ele entender necessário e também pode haver pedido por parte deles, por iniciativa do próprio terceiro, né? Nós criamos um procedimentinho assim pequeno, né, interno, para que haja a desconsideração da pessoa jurídica. Então, a desconsideração da pessoa jurídica, que às vezes hoje acontece principalmente no plano da justiça do trabalho, de uma forma meio arbitrária, né, porque parece que na justiça do trabalho há um princípio de que se o trabalhador tem o direito, alguém tem que pagar, seja ele quem for. Então vai-se atrás sem se aplicar real e rigorosamente a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, né? Então, de fato, às vezes a sobrinha do vizinho, do jornaleiro, do cara que foi sócio da empresa há 20 anos atrás, acaba tendo seu patrimônio atingido porque tem um credor da empresa, um credor trabalhista que tem lá um crédito e alguém precisa satisfazer. Bom, isso é uma curiosidade também.
Nós tínhamos colocado, aliás, por obra do Bruno, bem no início do CPC projetado, na parte geral, portanto, um dispositivo dizendo essas regras se aplicam ao processo do trabalho, ao processo administrativo, etc, etc. São regras gerais de processo. E o processo do trabalho saiu de lá, né? Não sei porquê, nessa versão que existe hoje, não, aquilo ali sumiu, né? Em algum movimento que eu não acompanhei de perto, isso foi retirado do dispositivo. Mas no começo, quando isso constava, eu recebi vários telefonemas entusiasmados de muitos juízes de segundo grau, de TST, juiz do trabalho, dizendo: que bom que vocês colocaram isso na lei, porque aqui na Justiça do Trabalho isso está uma esculhambação, né? A regra é a desconsideração da pessoa jurídica, os requisitos que a doutrina impõe não são seguidos, simplesmente a ideia é justamente essa. Há um crédito trabalhista, ele tem que ser satisfeito por alguém, né? Não interessa se a teoria foi ou não foi aplicada. E nós quisemos, pelo menos, que no processo civil isso não aconteça. Há um procedimento com contraditório, com decisão recorrível, quer dizer, então o fulano sabe que vai haver desconsideração da pessoa jurídica, né? Todos presentes, evidentemente. Bom, e para dar segurança também, eu fiquei em dúvida de onde encaixar isso, mas eu acho que está bem nesse item de dar segurança, provocar decisões, gerar decisões mais justas. Nós colocamos também uma regra no sentido de que os tribunais superiores podem e devem julgar o mérito, mesmo de recursos que apresentem causas de inadmissibilidade que não devam ser consideradas graves. Ou seja, esse dispositivo, que também está no Código de Processo Civil, projetado sob forma de princípio, ele vai fazer, no mínimo, ficar constrangido o ministro que cria jurisprudência defensiva ou que decide de acordo com jurisprudência defensiva, né? Aqueles ministros que não recebem recurso porque o carimbo está borrado, porque a guia está preenchida uma parte com computador, outra parte à mão, porque, enfim, essas coisas todas que nós infelizmente conhecemos. Bom, penúltimo objetivo: dar rendimento ao processo, fazer com que o mesmo processo resolva o tanto quanto possível, de forma bastante abrangente, a controvérsia subjacente, para o processo não ter filhotes, né? Foi nisso que eu pensei. Aquele processo resolve tudo. Bom, primeira regra que nós criamos com esse objetivo foi fazer com que a coisa julgada passasse a abranger também as questões prejudiciais. Isso não significa de modo algum que a coisa julgada passaria a abranger, caso esse projeto se transforme em lei, pura e simplesmente os fundamentos do processo, nem as razões de defesa, né? Os fundamentos da defesa, enfim, as causas de pedir e as causas da defesa. Putz, que horror! Voltando, as causas de pedir apresentadas pelo autor ou as razões de defesa ou fundamentos da defesa apresentadas pelo réu. Não é pura e simplesmente isso. Na verdade, o que se pretende é que as questões que sejam efetivamente discutidas no processo, com contraditório, com produção de provas, com cognição exauriente, fiquem também acobertadas pela coisa julgada. Então, o que acontece no direito hoje, no direito processual civil brasileiro hoje, em que se adota a teoria restritiva da coisa julgada, segundo a qual o que fica acobertado pela autoridade de caso julgado é exclusivamente a parte decisória da sentença, né? Que acaba gerando esse tipo de confusão que acontece nesse exemplo que eu dei para você de nulidade de registro de marca, etc, etc. Bom, por isso é que acontece esse tipo de confusão, porque a coisa julgada só abrange estritamente aquilo que foi pedido, né? Sendo atendido ou não sendo atendido, nada mais. Bom, então, fulano entra em juízo para cobrar juros de um determinado contrato. Aí o réu se defende dizendo que o contrato é nulo. Aí o autor diz: não, o contrato não é nulo. E isso se transforma de um ponto numa questão, né? Essa é a diferença de ponto e questão. Ponto é uma afirmação. Questão é uma afirmação em relação à qual não há acordo entre autor e réu. Então, se instalou o contraditório ali. É nulo, não é nulo? Tem prova? Não é nulo. Aí o juiz, com a convicção plena de que o contrato não é nulo, decide: o contrato não é nulo e o autor tem direito aos juros. Mas o fato de o contrato ser nulo ou não é nulo, ou não ser nulo, no nosso direito atual não transita em julgado. Porque como era fundamento do pedido, causa de pedir, continua sendo fundamento da sentença, né? Ratio decidendi do decisum. E fica fora da autoridade da coisa julgada. Então, mais tarde, se eu quiser cobrar o fulano por inadimplemento contratual ou qualquer outra consequência que eu pretenda extrair desse mesmo contrato, a discussão pode voltar à tona. E o juiz pode sim decidir que aquele contrato é nulo. Então, eu não tenho direito à indenização pelo inadimplemento.
E o que é mais absurdo, se eu entrar com uma ação em que o pedido seja declaração da nulidade absoluta do contrato e ganhar, né, uma ação declaratória de nulidade absoluta do contrato por ilicitude do objeto, eu ganho. Eu não consigo reaver os juros que foram pagos. Por quê? Não por causa da coisa julgada, mas por causa de um outro fenômeno que a doutrina chama de efeito preclusivo da coisa julgada. Isso significa basicamente o seguinte: olha como isso é complicado, né? Para efeito de juros, o contrato foi considerado válido. Então, ainda que depois eu consiga a procedência de uma ação em que eu sustentei que o contrato é nulo de pleno direito, esses juros eu não pego de volta, porque para efeito desses juros, o contrato é válido. Isso é o efeito preclusivo da coisa julgada, é a autoridade que a coisa julgada, de certo modo, contagia o que a sustenta. Os autores chamam esse efeito preclusivo de coisa julgada de instituto de apoio à coisa julgada. Porque se não houvesse esse efeito preclusivo da coisa julgada, essa coisa julgada aqui destruiria todas as consequências que já se conseguiram obter dos contratos, né? E isso não acontece no direito brasileiro. Então nós quisemos acabar com tudo isso, dizendo, olha, essa história toda acabou. É o seguinte: se o fulano entra com uma ação, com uma causa de pedir X, essa causa de pedir é contestada pelo réu, né? Era um ponto, se transforma em questão. Aí há contraditório, há provas, etc, etc. E o juiz se convence de algum modo a respeito dessa causa de pedir, ou que é nulo, ou que não é nulo, ou que existe o contrato, ou que não existe o contrato, e usa para decidir, a autoridade de coisa julgada passa a atingir também as razões da decisão, e não só a parte decisória propriamente dita. Por isso é que nós acabamos com a ação declaratória incidental, porque a ação declaratória incidental, que era um incidente processual, né, que portanto deixava o processo de certo modo mais complexo, era, ou na verdade no direito vigente, um expediente de que se pode valer o réu, mas também o autor, para fazer com que pese a autoridade de coisa julgada também sobre o fundamento do pedido, né? Então, se vai pesar a autoridade de coisa julgada automaticamente sobre as questões prejudiciais, na verdade, a ação declaratória incidental se tornou desnecessária, né? Porque essa vai ser a regra é que a coisa julgada não fique restrita só à parte decisória da sentença. Bom, vou dar mais 2 exemplos interessantes desse rendimento que nós pretendemos dar ao processo. Primeiro, hoje a gente sabe o que acontece, né? Muitas e muitas vezes a gente entra numa mesma ação com recurso especial e com recurso extraordinário, né? E essa separação entre recurso especial e recurso extraordinário, com base na matéria a ser julgada, matéria legal e matéria constitucional, é muito artificial, né? Porque nós sabemos em que, na grande maioria dos casos, eu de novo arrisco a dizer que de fato na grande maioria dos casos, a mesma questão apresenta um viés constitucional e um viés legal. Tanto é que a gente tem que entrar com os 2 recursos, né? Ou entra com 2 recursos por cautela. E o que acontece às vezes? O STJ diz que não é com ele, que a matéria é constitucional, né? E o STF diz que não é com ele, porque a matéria é legal, é ofensa ao direito infraconstitucional, é uma ofensa indireta à Constituição. E ninguém julga, né? Isso acontece? Nossa, se acontece. E às vezes acontece o contrário também. Os 2 julgam. E é claro que julgam em sentidos diferentes, né? Então, o que me pareceu poderia ser estabelecido como solução para esse impasse em que nós advogados muitas vezes ficamos? Bom, existe uma regra no direito em vigor, e ela vai continuar existindo se o projeto virar código, no sentido de que se o juiz é incompetente, a ação não é extinta sem julgamento de mérito. Ele remete os autos para o juiz competente, né? Da Justiça Federal para a Justiça Estadual e vice-versa. Por que isso não acontece entre os 2 tribunais superiores? Nós colocamos na lei que essa tem que ser a solução, que eu acho hoje que até de lege lata, né? Até com o direito que temos pela via interpretativa, se poderia sustentar que a solução é essa. Então o STJ recebe um processo e ele diz não. A questão é constitucional. Eu não vou extinguir o recurso, né? Deixar de admitir o recurso e o processo acaba ali. Não, eu vou mandar o recurso para o tribunal competente, né? Por quê? Não consigo ver hoje nenhuma razão para isso não acontecer ainda hoje, a não ser, de fato, isso, claro que isso é sonho, né? Mas teoricamente se poderia sustentar que a solução seria essa mesmo à luz do que a lei dispõe hoje. E nós colocamos isso no projeto. Então, chega no STJ uma questão que o relator
entende que é constitucional, ele manda para o STF e vice-versa. Chega no STF uma questão que o relator entende que é infraconstitucional, que é uma ofensa meramente indireta à Constituição, e ele manda para o STF. Graças a Deus isso foi mantido na revisão que foi feita do nosso projeto no Senado e se colocou um adendo só, se criando um cotovelo. Se a questão chega no STJ e o relator entende que, na verdade, se trata de matéria constitucional, se manda de volta para a parte, redigia a preliminar da repercussão geral, e aí a remessa para o Supremo Tribunal Federal. Mas a regra continua sendo a mesma. Segundo exemplo, a gente sabe que é complicado interpor um recurso especial e um recurso extraordinário, e é complicado que esses recursos consigam ultrapassar o juízo de admissibilidade, E nós sabemos que um dos requisitos complicados para se cumprir é o tal do pré-questionamento. Até porque existe uma discordância profunda entre STJ e STF a respeito do que seja o pré-questionamento. Mas, enfim, o que acaba acontecendo por causa dessa exigência é que muitas questões ficam sem ser julgadas. Então, vou dar um exemplo. Eu entro em juízo para dizer que eu não vou pagar determinado tributo, porque esse tributo é inconstitucional, porque a alíquota é ilegal e porque houve prescrição. Bom, aí eu entro em juízo em primeiro grau e o juiz de primeiro grau diz para mim assim, não vai pagar mesmo o tributo é inconstitucional. Ótimo, eu não posso recorrer, não sou sucumbente. O fisco recorre, vai para o segundo grau. Aí no segundo grau, a decisão é a mesma. Não pague o tributo, porque o tributo é inconstitucional. Eu não posso recorrer, porque eu ganhei. Mas o fisco recorre. Vai para o STF e o STF diz assim, não, esse tributo é constitucional. E aí? Ele não pode conhecer da alíquota e não pode conhecer da prescrição. Não poderia nem se fosse da consequência dele, da competência dele, porque não houve recurso sobre isso, não houve pré-questionamento. Então, o que acaba acontecendo na prática? Por incrível que pareça, por mais surpreendente que isso possa ser, há processos que terminam aí. O advogado não sabe o que fazer, o processo termina aí, e, na verdade, o que sobra, se houver prazo ainda, prescricional, é que se entre com outras duas ações com base nas outras causas de pedir. Porque as outras causas de pedir não foram objeto de apreciação do Poder Judiciário. Ou o que o ministro Fux faz, por exemplo, sempre fez, que é mandar voltar para o segundo grau e mandar que o Tribunal do Segundo Grau decida essas outras questões, para que então haja outro recurso sobre essas duas questões, e aí o recurso suba, e aí os tribunais superiores possam examinar essas duas outras questões. Vejam que isso é o típico exemplo de que o processo não rende. Porque, na verdade, deveria haver uma autorização legal, e nós colocamos isso no projeto, para que o Tribunal Superior conhecesse as outras causas de pedir. E que as outras causas de pedir, se forem da competência do outro Tribunal Superior, que o processo seja remetido para lá. Seria exatamente esse caso. Então, o STF diz, não, o tributo não é inconstitucional, vamos remeter o processo para o STJ, para que ele se manifeste a respeito da questão da alíquota e da prescrição. Bom, aí nós também imaginamos que alguns problemas poderiam acontecer e colocamos lá que se houver fato para ser apreciado, então volta para o segundo grau para apreciarem os fatos, etc, etc. Mas o mecanismo está criado. E é interessante, nós falávamos agora há pouco na sala dos professores, com a Stefânia e com o Bruno, do ministro Eduardo Ribeiro, isso que acabou prevalecendo no projeto foi fruto de uma interpretação do ministro Eduardo Ribeiro da súmula 456 do Supremo Tribunal Federal. Porque essa súmula 456 do Supremo Tribunal Federal, que se aplica também ao Superior Tribunal de Justiça, diz o seguinte: nos recursos extraordinários, ou melhor, essa súmula diz no recurso extraordinário, mas se aplica também ao especial, o Tribunal Superior deve rejulgar a causa. Essa súmula divide a doutrina. Tem uma parte da doutrina, como por exemplo o professor Nelson Neri, que tem essa opinião, que não tem nenhum tipo de repercussão na jurisprudência, é só dele essa opinião. Ele diz o seguinte, muito interessante, ele diz, esse rejulgar a causa significa que o tribunal, uma vez conhecendo do recurso, flagrando a ilegalidade ou a inconstitucionalidade, deve rejulgar a causa como se ele fosse um tribunal de apelação. Vendo provas, detectando a existência de nulidades absolutas, ele age como se ele fosse um tribunal de apelação. Num extremo está o Nelson Neri. No outro extremo estão os próprios tribunais, que dizem não. Esse rejulgamento tem que ser feito com base em dois elementos: a decisão de que se recorreu, e o recurso, nada mais.
Então é por isso que existem aquelas súmulas. Os tribunais superiores podem rever os fatos, claro, na medida em que eles estejam descritos na decisão de que se recorreu, né? Então é tudo vinculado, adstrito, limitado à decisão de que se recorreu. Por isso a importância do pré-questionamento, né? E no meio desses dois extremos está o Eduardo Ribeiro. Ele diz o seguinte: esse rejulgamento da causa, é claro que não se pode dar, não pode acontecer com exame de provas, de fatos, nulidade, não é isso. Também não vamos no exagero, não vamos ao exagero de dizer que esse rejulgamento tem que ser feito só com os elementos constantes da decisão e do recurso. Não, o tribunal pode conhecer das outras causas de pedir e das outras razões de defesa, dos outros fundamentos de defesa. Porque vejam que isso pode acontecer também com o réu, né? A ação pode ser julgada, o réu fala que ele pagou e que houve prescrição. Aí o juiz de primeiro grau diz o seguinte: você não deve o que você pagou. O juiz de segundo, o tribunal diz assim: você não deve o que você pagou. E o réu de mãos atadas, não pode recorrer, ele está ganhando. Estão dizendo que ele não tem que pagar, né? Aí no tribunal a coisa vira, fala: não, isso não é pagamento, isso juridicamente não é pagamento. E a prescrição, né? Então esse problema, que eu dei o exemplo do lado do autor, mas o exemplo do lado do réu também existe. E nós colocamos no projeto essa regra de que esse rejulgamento consiste na necessidade de que as outras causas de pedir ou que os outros fundamentos da defesa sejam examinados também. Bom, para terminar, eu vou dizer muito rapidamente algumas preocupações que nós tivemos expressa e explicitamente e para realizar, para dar rendimento, para concretizar os princípios constitucionais no processo, né? Porque de tudo isso que eu falei até agora, é claro que a gente percebe com nitidez, no meu entender, que o pano de fundo é essa vontade de constitucionalizar o processo. Agora, há digamos, ações que são mais diretas, né? Que concretizam de uma forma explícita os princípios constitucionais. Basicamente, nós pensamos muito no princípio da legalidade engrenado com o princípio da isonomia, né? E pensamos que, na verdade, adianta muito pouco que se fale em princípio da legalidade, que é aquele princípio que dá tranquilidade àquele que vive no Estado de Direito, no sentido de que ele nunca será surpreendido, né, com a mudança do jogo no meio da partida, né? Ele sabe o que ele pode fazer, ele sabe o que ele não pode fazer, porque está tudo na lei. Eu sei que eu posso fazer o que a lei permite, eu sei o que eu não posso fazer porque a lei proíbe, né? Então esse é o princípio da legalidade, é um dos pilares do Estado de Direito, que dá tranquilidade à sociedade. A sociedade pode pautar, né, a sua conduta de acordo com o direito, né? O direito é uma pauta de conduta para a parte, por jurisdicionado, né, e para o juiz decidir também. Agora, se muda a jurisprudência, muda a pauta de conduta. Para o jurisdicionado, tanto faz se a pauta de conduta vem da letra da lei ou vem do entendimento que os tribunais têm a respeito da lei. O fato é que a pauta de conduta dele mudou, né? Viradas drásticas, né? Esse é um defeito sociológico, cultural que existe no Brasil. Os nossos tribunais não mantêm por muito tempo a sua jurisprudência. Por quê? Por causa disso que a gente estava falando agora há pouco. Porque a jurisprudência não é do tribunal, não é desta corte, como eles tão pomposamente dizem. A jurisprudência é pessoal. Então, quantas vezes eu não escutei dizer: não, na antiga composição do Supremo, isto seria inconstitucional. Na composição atual, isto não é inconstitucional. Ora, né? O direito não pode variar o sabor dos componentes dos tribunais, né? Um morreu, né? Outro foi promovido, um foi atropelado, e aí pronto, aí mudou o direito? Que isso, né? Os tribunais deveriam respeitar a jurisprudência do tribunal, né? E isso não acontece no direito brasileiro. Há mudanças bruscas, né? COFINS, leasing, né? Exemplos que todos nós vivenciamos. Se não vivenciamos na própria pele, pelo menos lemos no jornal, né? Que confusão que deu essa história do COFINS, que confusão que deu essa história do leasing. O leasing foi, para mim, um dos exemplos mais emblemáticos, né? Matéria de direito, o conceito da expressão serviço, né? O STJ decidia de um jeito, sumulou. Menos de 2 anos depois da súmula, ele começou a decidir contra a sua própria súmula. E depois ele falou: quer saber? Lava as mãos, isso não é comigo, é matéria constitucional. Então, o que mudou, afinal? O que é o direito? Isso não é uma brincadeira, né? Que tem que acabar. Tem que acabar para o bem da própria magistratura. Porque é por isso que a gente não pode dizer para a parte: vai tranquilo, eu não vou recorrer nesse caso, mas eu tenho certeza, a jurisprudência do STJ é nesse sentido, né? Não posso dizer isso. Então é claro que se houver uma tendência a que nós consigamos
construir uma jurisprudência mais estável, o número de recursos diminui, o número de ações diminui, né? Não vamos pleitear isso, gente. Isso aí já decidiram, né? Os exemplos são muitos, né? Então, qual é o problema que nós temos? Grandes viradas e um outro problema, que no fundo é um pouco fruto desse, de certo modo, que é concomitantemente vários tribunais decidirem diferentemente as mesmas questões, né? Vamos pegar o exemplo dos tribunais que tinham que dar exemplo pra gente, né? Exemplo de estabilidade, serenidade e tal. Coisa julgada. No mesmo processo há duas coisas julgadas. Dois pedidos, um transita em julgado num momento e outro julgado no outro momento, né? Quando começa a correr o prazo para rescisória? O STJ tem uma posição, começa a correr da última decisão que transitou em julgado. O STF tem outra posição. Há dois prazos para duas rescisórias, né? Então, haverá tantos prazos quantas decisões tiverem transitado em julgado no processo. Se tiver 3 pedidos decididos em 3 momentos diferentes, eu tenho 3 rescisórias, bem simples, né? Com 3 prazos diferentes. Então, acabamos de dar um exemplo, pré-questionamento. Os tribunais superiores não entram em acordo a respeito do que seja pré-questionamento, né? No fundo, isso é um pouco de falta de humildade, porque pré-questionamento não é nada, não existe um fato da natureza que seja pré-questionamento. É uma convenção, né? É uma verdade convencionada. Era só sentar, combinar, criar uma regra para todo mundo obedecer, né? E não ficar com esse tipo de discordância que para nós acaba se traduzindo em pegadinha. Eu não consigo encontrar na língua portuguesa mais erudita, na língua culta, uma palavra tão expressiva quanto pegadinha, né? Mas é verdade, é uma pegadinha. O nosso sistema recursal hoje está cheio de pegadinha. E como é que será que esse cara entende que é pré-questionamento? E como é que será que esse carimbo? E o que é isso, gente? Direito não pode se reduzir a esse tipo de... a esse nível, né, enfim... Nossa, as palavras que me ocorrem são as piores, né? Então eu prefiro me calar e vocês imaginem. Não dá, né? Então, como eu diria a vocês, por causa dessas grandes viradas, é que os tribunais superiores, principalmente o STJ, não têm moral para chamar a sua própria jurisprudência de norte, né? De dizer, não, sigam a minha jurisprudência. Não pode dizer isso, porque no dia seguinte muda, né? Então o que acaba acontecendo? Dispersão da jurisprudência no mesmo momento nos tribunais superiores, discordâncias entre eles, né? Matérias que os dois decidem, e nos tribunais de segundo grau, então, né? Lógico que isso existe. Isso acaba acontecendo, acaba gerando multiplicação incontrolável de recursos, descrédito do Poder Judiciário, né? Nós sabemos que há um estado da federação em que isso acontece. É interessante observar até que isso acontece porque os juízes gostam de manter a sua independência, eles são orgulhosos disso, que é o estado do Rio Grande do Sul, né? Lá existe uma tendência, nem todos são partidários dessa tendência, felizmente, mas existe uma tendência em contradizer a jurisprudência dominante, né? Primeiro porque a jurisprudência dominante não impõe muito respeito, porque não fica muito tempo sendo dominante. E segundo porque os gaúchos, eles prezam esse tipo de independência, né? E eles acham que eles têm que ter orgulho disso. E eu tô cansada de ler em jurisprudência, principalmente em jurisprudência e em doutrina, principalmente em doutrina estrangeira, que o efeito social disso é o descrédito integral do Poder Judiciário. Quer dizer, claro que o juiz, ele mesmo individualmente considerado, fica orgulhoso, mas o órgão, o poder a que ele pertence, fica desmoralizado, né? Todo mundo diz, não, justiça é uma loteria, depende, né? E aí, o que se ganha com isso? Nada, né? Decepção do jurisdicionado, no fundo, essa fama de que o Brasil não é um país sério, né? Quer dizer, vocês sabem que há certas empresas que pensam 2 vezes antes de investir no Brasil justamente por causa desse problema da jurisprudência muito oscilante, né? Em matéria tributária, etc, né? Bom, então, por causa disso, nós criamos, por exemplo, um instituto como um incidente de julgamento de demandas repetitivas, né? Esse instituto foi confessadamente inspirado numa figura do direito alemão, que se chama Musterverfahren. Verfahren é processo e Muster é modelo. É uma figura criada por uma lei que já nem está mais em vigor, que foi criada para ficar em vigor 5 anos para resolver um problema pontual com relação a ações, né? Mas o modelo é o mesmo, né? Na verdade, o que nós criamos com esse incidente de julgamento de demandas repetitivas é algo de extremamente parecido com o que existe hoje no 543B e C. Só que em vez de ser do segundo
grau para os tribunais superiores é do primeiro para o segundo grau, né? E é lógico que cabe recurso, a questão de direito é julgada pelo segundo grau, né? Há sim uma certa vinculatividade, eu falei certa, porque no fundo não é certa, é vinculatividade mesmo. Nós só escolhemos bem as palavras, porque na verdade nós poderemos ter problemas de alguém dizer que isso seria inconstitucional, né? Porque pelas normas do direito brasileiro, o juiz tem que decidir de acordo com a lei, né? O juiz não tem que decidir de acordo com o precedente. O juiz não tem que obedecer decisão de tribunal com relação ao mérito da sua decisão, salvo no caso de súmula vinculante. Mas para isso foi necessária uma reforma constitucional, né? Então nós até procuramos dourar a pílula, né, e procurar umas expressões, né? Dizemos que a decisão deve orientar, eu não sei nem qual foi a expressão que ficou, mas a ideia foi que vinculasse mesmo. Foi que os juízes de primeiro grau ficassem vinculados a uma decisão que seria tomada pelo órgão especial de um tribunal de segundo grau, né? Ou pelo pleno ou pelo órgão especial a respeito daquela questão de direito, e é claro que voltaria para o primeiro grau para que se decidissem as demais questões, né? Como é o exemplo que eu citei de alguém que entra em juízo porque não quer pagar um tributo porque é inconstitucional. Sobe a questão da inconstitucionalidade, né? Aí se decide no tribunal, né, pelo pleno, até porque é reserva de pleno mesmo, volta para o primeiro grau, e aí se decidem, porque aí cada processo é um processo e o juiz não vai deixar de julgar o seu processo, mas vinculado àquela questão de direito, vinculado ao teor da decisão do tribunal a respeito daquela questão de direito. Bom, nós procuramos reforçar os mecanismos já existentes, né, para levar a efeito justamente o princípio da isonomia, engrenado com o princípio da legalidade, como eu dizia para vocês, né? O princípio da legalidade só tem sentido se aplicado junto com o da isonomia. Não adianta eu dizer que tem uma lei só e que todo mundo fica tranquilo porque tem que obedecer à lei, se essa lei comporta 6 interpretações diferentes. No fundo, são 6 pautas de conduta diferentes, né? Então, nós reforçamos os mecanismos do 543B e C, dizendo que pode haver suspensão também das ações que estejam ainda em primeiro grau, né? Dizendo que os outros recursos especiais ou extraordinários interpostos, independentemente do afetado, também ficam suspensos, porque hoje o que acontece? Sobe um recurso sobre uma questão X, uma questão de direito X, sobe, fica lá, esperando ser julgado. Sobe outro, sobre a mesma questão X. Sobe outro, sobre a mesma questão X. Sobe o quarto, sobre a mesma questão X. Esse é afetado. O que acontece? Pela lei hoje, são paralisados os recursos com o mesmo objeto que estão no segundo grau. Mas aqueles especiais que entraram antes vão ser julgados. Como é que a gente faz para paralisar? Para que eles esperem a gente, tem que pegar um memorialzinho, vir para Brasília, no meu caso é complexo, porque eu moro em Curitiba, então eu tenho que atravessar o país para conversar 10 minutos com o juiz. Olha, o senhor sabe que foi uma... Quer dizer, claro que isso devia ser automático, né? Olha, o senhor sabe que tem um recurso igual esse seu que foi afetado lá, então o senhor foi interposto antes da afetação, se o senhor puder esperar para julgar... E às vezes o que acontece que é pior, como por exemplo aconteceu com o Vale Transporte, né? O Vale Transporte é uma questão típica que tem um viés constitucional e um viés legal, né? A lei criou o Vale Transporte e o decreto diz que o Vale Transporte não podia ser pago em dinheiro. Aí começaram a pipocar ações, né, dizendo que o Vale Transporte podia ser pago em dinheiro. Por quê? Porque, na verdade, o decreto não podia ir além do que a lei disse. O decreto não podia desdizer a lei, né? E o decreto desdizendo a lei, o decreto ofenderia a lei. Uma das causas de pedir que acabou resultando no objeto dos recursos especiais, ofensa à lei, né? A lei cria o Vale Transporte e a lei e o decreto, algo de inferior hierarquicamente, diz que tem que ser pago assim, que tem que ser pago assado, não pode, né? Agora, o viés que levou essa causa ao Supremo foi quem fala da hierarquia das leis é a Constituição. Então, quem diz que o decreto, que o regulamento não podem ir além do que vai a lei é a Constituição Federal. Portanto, a Constituição também foi violada. O que estava acontecendo, né? No segundo grau, se estava decidindo que o decreto não ofendia a lei, que o decreto estava simplesmente explicando melhor a lei. Então, que o decreto valia e que o Vale Transporte não podia ser pago em dinheiro, que se ele fosse pago em dinheiro, ele seria considerado salário. Se ele fosse considerado salário, olha até onde eles foram, se ele fosse considerado salário, ele seria base de cálculo para contribuição previdenciária, etc, 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 né? E aí subiam os especiais. E o STJ estava confirmando as decisões, é mesmo, não pode ser pago em dinheiro. Foi amicus curiae, foram os empregados dizer que eles queriam que fosse pago em dinheiro, que eles preferiam, que era melhor para eles. Não teve jeito, o STJ decidindo sempre que podia, que não podia, que não podia, que não podia. De repente, o ministro Eros Grau afetou um recurso sobre a mesma matéria.
e o STJ julgando, né? Então, quer dizer, além de ser, digamos, ilógico que a gente que tenha que avisar os ministros de um mesmo tribunal, que posteriormente à interposição daquele especial que está com ele, outro foi afetado, o chato é você dizer para o STJ, que não adianta ele julgar que tem um recurso afetado pelo STF. Então, olha, isso no fundo equivale, entre aspas, a dizer, olha, no fundo o que vai valer é a decisão do STF, por favor, não julguem, né? Então a gente vai lá e escuta, olha, nós somos tribunais independentes, né? Nós não vamos agora deixar de decidir só porque tem... Aí você fala, não, já viu, né? Então, o que acaba acontecendo? Acabam transitando em julgado decisões que no fundo vão ser rescindíveis, né? É a tal história do processo não render, resolve, mas nasce o filhote, que é a rescisória, né? Bom, então, voltamos ao início. Voltamos ao início para terminar. Nós enchemos o nosso Código de Processo Civil projetado de princípios, porque nós somos um país de civil law, nós somos um país de lei escrita, né? Quantos de nós já não perguntamos, mas onde está escrito isso? Né? Como quem diz, mas a norma existe ou não existe? Se não está escrito, por que eu não posso entrar? Onde está escrito isso? Eu não sabia, vim de longe, quero entrar, estou de bermuda. Cadê? Onde é que está escrito? Né? Para nós, essa pergunta é sinônimo. A norma existe ou não existe? Porque para mim, se não está escrita, não existe. Né? É claro que a gente sabe que os princípios podem não estar escritos, né? Que eles são mais importantes do que as próprias normas, né? Que ofender um princípio é mais nocivo para o sistema do que ofender... A gente sabe tudo isso, mas a gente tem mais tranquilidade de pleitear alguma coisa em juízo quando a gente pleiteia em cima de uma norma escrita, ainda que essa norma contenha um princípio. Né? O princípio não se desfigura só porque ele está escrito, ele continua sendo um princípio, né? Mas eu tenho certeza de que um juiz tem mais tranquilidade para decidir com base numa norma escrita, ainda que ela contenha um princípio, e os advogados se sentem mais confortáveis de pedir uma coisa com base numa norma escrita, né? Bom, então nós de fato enchemos o Código de Princípios, né? E nós dissemos, por exemplo, para os tribunais, basicamente, não mudem a sua jurisprudência. Porque a jurisprudência é feita para mudar, claro, em assuntos que tem que ter uma solução diferente em função da evolução social, né? Então, por exemplo, para pegar um exemplo bem batido, vocês me desculpem, mas essa hora é o mais expressivo que existe. Conceito de mulher honesta. Está na lei, é para mudar, é para a jurisprudência mudar, porque esse é um conceito cujo sentido muda com a alteração da sociedade, né? Desculpem o exemplo batido, mas é um bom exemplo, por isso que eu tomei a liberdade de recorrer a ele, né? E é claro que bom pai de família, esses exemplos todos de searas, de campos em que a jurisprudência deve mudar, porque é saudável que mude. Agora, saber se incide ISS sobre leasing não é para a jurisprudência mudar, é decidir e acabou. Quer mudar a regra, muda a lei. Não fica mudando a jurisprudência, né? Porque isso atordou ao jurisdicionado. Até porque a jurisprudência, vocês sabem, tem efeito retrospectivo, né? Quer dizer, na verdade, eu estou agindo hoje de acordo com uma interpretação X. A interpretação muda. Quando o meu caso chegar no tribunal, eu vou ser julgado à luz da nova interpretação e não da interpretação. É um problema muito parecido com a ADIM, né? Eu a vida inteira obedeci uma norma. Estava aí, era uma lei, eu seguia. Aí vem uma DIN dizendo que a norma era inconstitucional. E eu estava na ilicitude sem saber? Basicamente é isso. Por isso é que na DIN existe a possibilidade de modulação, né?